Bom dia, meu povo da origem. Começa o meu diário, o devocional, do dia 14 de fevereiro de 2023. O meu nome é Adriana e esse canal se chama Sou a Origem. O intuito desse canal é mostrar o meu diário, o diário que eu faço no secreto com Deus, aquele que Ele ensina na palavra. Entre no quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que o seu Pai que vê e escuta no secreto te recompensará. Esse diário é aberto para vocês, porque a palavra de Deus, ela não veio para uma pessoa, mas ela veio para todos nós. Claro que Deus tem sempre uma palavra especial e uma forma de falar no secreto com cada um de nós. E isso não exime o fato de vocês irem para o secreto, assim como eu vou também, além do diário, para falar com Deus. Porque o nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas antes de nós. E sempre é perfeito. E de muita sabedoria, nós pedimos a direção dEle, para que Ele nos conduza naquilo que é correto aos olhos dEle. Ele nos livra de tantas coisas que nós nem vemos. E é em cima da oração, é através da oração declarada no nome de Jesus que nós temos esse livramento. Claro, além da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E é por ela que não somos consumidos. Então eu peço para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal e para que você compartilhe essa mensagem, para que muitas outras vidas também possam receber a palavra de Deus. Então vamos à palavra de hoje? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, e do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor, graças a Deus. Espírito Santo de Deus, bondoso, amigo e consolador, nós te agradecemos, Espírito Santo, porque nós cremos que o nome de Jesus tem poder e que a palavra é viva e eficaz e não sai vazia. Por isso, em cima da palavra de Deus, que é soberana, nós te pedimos a sabedoria do alto, não a sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus, para poder discernir aquilo que somente o teu Espírito, o Espírito Santo, consegue discernir. Nos dê um coração disponível, um coração que receba a sua palavra e que essa semente não morra. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para o seu fluir e para o seu agir. Nos transforme no secreto e nos mostre aquilo que Deus quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Muitos dizem que o Novo Testamento veio para trazer misericórdia. Realmente, a misericórdia veio através da entrega de Jesus na cruz pelos nossos pecados. O sangue derramado de Jesus não foi e não é em vão. Porém, não anula a palavra de Deus. Tanto que a palavra diz que Deus não mudou, que Ele é, que Ele foi e que Ele há de vir, que Ele é o mesmo. A diferença é que naquela época Deus usava muito seus profetas para falar com o povo, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo em carne,
mas ele já estava em verbo. E qual é o verbo? É a palavra de Deus. Desde o princípio, o verbo já existia. Olha o que está escrito em João, que fica no Novo Testamento. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito lindo, né? Por que estou dizendo isso para vocês? Tudo na Bíblia faz parte de uma única história. Jesus sempre foi o caminho e continua sendo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem o segue e obedece está na luz, e a luz prevalece contra as trevas. É o que Deus diz que somos: luz do mundo e sal da terra. Jeremias, como lemos, foi levado à casa do olheiro. A casa do olheiro é a presença de Deus. Lá, Deus mostrou a Jeremias que o vaso que quebrou e ele fez o novo, porque lhe pareceu bem aos seus olhos fazer o novo, somos nós, nas mãos de Deus. Nós somos o vaso e Deus é o nosso olheiro. Deus sempre se dispõe a nos transformar e nos moldar e nos fazer filhos novos e filhas novas, ou seja, vasos novos, com novas vestes, ou seja, na forma de viver, de pensar e de agir. Veja, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. É o que lemos na palavra. Quando pecamos, somos quebrados. Quebrados por nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. E ao invés de sermos luz da terra e sal do mundo, infelizmente, damos lugar às trevas. Dando lugar às trevas, temos pensamentos, palavras e atos que dão lugar para o diabo e não para Deus. Lembra do que Deus disse ontem no devocional? Tudo que for justo, amável, honesto, de boa fama, se não houver mal, nisso pensai. Quando estamos com a mente vazia, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, fazemos aquilo que o diabo quer e não o que Deus quer. Jeremias, naquela época, foi escolhido por Deus para anunciar ao povo o pecado em que eles estavam se afundando, adorando a deuses pagãos, ao invés de adorar a Deus, o Pai, o soberano, o Criador, os que o livrou da escravidão. Isso acontece nessa geração e principalmente numa época como esta, época do Carnaval, considerada a festa da carne. E quem anda pela carne não vive pelo Espírito, e somente o Espírito tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Nós não temos esse poder, somente o Espírito Santo. Mas infelizmente, nessa época, as pessoas dão lugar à festa da carne, onde se embebedam, perdendo o sentido do seu eu, onde vestem roupas que expõem seus corpos, onde em bloquinhos ficam com pessoas que nem conhecem e oferecem sacrifícios a esses deuses pagãos. Tudo que era para ser uma festa sem nada disso, acaba virando uma festa de adoração a Satanás. É isso mesmo. E quem se mistura com porco
farelo come. É o que diz o ditado e é uma verdade. Pesado, né? Mas é a verdade. Nem todo mundo vê essa época com esses olhos e nem se comportam dessa forma, mas a maioria sim. Jeremias foi chamado para anunciar a verdade e pedir em nome de Deus que eles se convertessem e mudassem suas atitudes, assim como os profetas de hoje que Deus usa para anunciar ao povo essa verdade. Mas assim como Jeremias não foi ouvido pelo povo, os profetas de hoje também não são ouvidos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é obedecer a Deus e levar o ID. Só que Deus nunca desiste do seu povo e sempre quer dar uma oportunidade para a mudança. Como foi que eu disse no início, Deus não mudou. Ele continua sendo o olheiro e nós o vaso em suas mãos. Em tudo, absolutamente tudo que nós plantarmos nesta época, colheremos. Isso não só nessa época, na nossa vida, mas Deus está no controle de tudo e Ele vê tudo. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Já sabemos o que é certo e errado aos olhos de Deus. Não é sobre estar no lugar, mas fazer a diferença nesse lugar que nós vamos estar. Não estamos mais na ignorância. Se você tiver que estar em um lugar assim, nesse carnaval, seja luz na terra e sal do mundo. Enxergue aquilo que Jeremias enxergou e peça ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, para lhe conduzir no seu agir, no seu falar e no seu pensar. Amém? Agora vamos orar e falar com Deus, pois somente Ele tem o poder de nos transformar e transformar os nossos. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos porque nessa geração nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo e nos transforma, dando-nos um coração novo, um coração de carne, que obedece e que segue em primeiro lugar seus mandamentos, suas leis, seus princípios e preceitos. Por isso, Senhor, nós te pedimos que prevaleça aquilo que o Senhor diz que nós somos, luz da terra e sal no mundo. Que assim como Jeremias era a diferença, fazendo o que era correto aos seus olhos e lhe obedecendo, e ele estava no meio de um povo que não obedecia e não o amava em primeiro lugar, assim sejamos nós. Que a sua noiva, a sua igreja, não se perca, se converta genuinamente e se arrependa dos seus maus caminhos. Que estejamos, Jesus, no lugar que o Senhor determinar, seja ele qual for, para viver o seu chamado e não o que a carne, a alma e o inimigo oferece. Que a nossa mente, as nossas palavras e os nossos atos sejam guiados totalmente pelo Espírito Santo, pelo teu Espírito, o Espírito de Deus. Pois onde há luz, não há trevas. Nos dê temor e sabedoria todos os dias de nossas vidas, mas em especial nós te pedimos, Senhor, aumenta a intensidade do teu poder e da tua graça. Derrama sobre nós nessa época, Senhor, chamada Festa da Carne, a tua graça e o teu poder. Que assim como a sua palavra diz, andemos pelo Espírito e não pela carne. Pois quem anda pela carne discerne as coisas da carne, mas quem anda pelo Espírito discerne as coisas do Espírito. Que andemos pelo Espírito, Senhor. Damos total liberdade para o seu fluir e o seu agir, Espírito Santo, e entregamos a nossa família em suas mãos. Que
que eles, assim como nós, sejamos o vaso na mão do olheiro, e que a sua graça nos transforme em um vaso novo. Se tiver que quebrar, Senhor, quebre e faça um vaso novo, mas que estejamos nas suas mãos, Deus, e não nas mãos do diabo. A oração de um justo é viva e eficaz em seus efeitos. É o que a sua palavra diz. Porque nós oramos para o Deus soberano, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. E é no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, que nós oramos. O sangue de Jesus não foi em vão, e pelo sangue nós te pedimos um reboliço, Deus, nessa época, que se cumpra na terra aquilo que o Senhor escreveu no céu, na nossa vida e na vida da tua noiva e da tua igreja. Em nome poderoso de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor estará conosco, com os nossos e com toda a nação. Amém.